Seja muito bem-vindo. Nós estamos agora, capítulo 10, tomando decisões éticas em família. E aí, aqui eu acho que é bem legal agora, tem bastante coisa para a gente poder trabalhar, e a gente vai trazer, né, Sandra, o que a gente já conversou dos outros capítulos, um pouco para cá também. Porque na hora que você vai Sim, tomar as decisões, tem a ver com o seu caráter, tem a ver com comportamento, tem a ver com tudo que a os gente valores que você vive, né? exatamente, o que a gente conversou no capítulo anterior, a parte de valores, respeitar os valores. Eu posso ser totalmente contrário aos valores do outro cara, entendeu? Mas o respeito e na hora de decisão a gente toma por eles. Mas me fala, você olhando para esse capítulo, o que que você vê de mais? Ah, eu já ia esquecendo. Não pode esquecer. Não, Já não baixou o pode livro não. Ó, digital, já pegou seu vai livro lá se você não tem o físico, livro ainda, ó. Ó, vai ele está lá, muito bonito, não é, Marcos? Ele está ficou muito top, bonito, hein? ficou top. Tá top, então E vai é lá. Além de importante aquele bonito, o tema. conteúdo é muito significativo e realmente vai fazer um bem enorme para a tua família. Vai Verdade. realmente, pode realmente transformar a tua casa, hein? E você, como educador, você pode transformar famílias. Lembre que Aham, você vai levar. Eu tenho uma família hoje totalmente diferente da família da onde eu nasci, né? Totalmente a estrutura, a organização totalmente diferente. Estou vendo a minha filha tendo a família dela agora, ela se casou. O ano que vem ela a Olivia nasce, né? Em março para abril do vai ano ser uma nova aventura, nove. né? Isso, Uma mas nova aventura de ser avô, eu então, e imagino. a ideia é alguém interviu em mim e mudou a estrutura da família para a minha família atual. E agora, por causa daqueles educadores, vem gerações à frente, né? Então, não é Sim, uma é família, isso não é uma mesmo. pessoa, você muda famílias. Mas vamos lá. Como que você vê essa parte agora, Sandra, na parte prática? Como é que seria isso, essa tomando decisões éticas em família? Como é que você vê essa parte aí? O que que é legal de pontuar em cima desse capítulo? Ó, eu acredito que primeiro a gente tem que estar desenvolvendo no. Agora não é a escola desenvolvendo no aluno, senão é os pais desenvolvendo em seus filhos essa capacidade de pensar, né? Essa capacidade de pensar, de analisar as coisas que acontecem na vida dele e poder realmente tomar essas decisões baseados nos valores dele. E ele só vai conseguir fazer isso se ele é consciente de quais são esses valores, tá? Senão a gente vai tomando decisões, né, como assim meio cego, né? Como você entrar. A gente sempre falava isso nas palestras que a gente dava sobre decisões, é como entrar num táxi, né? Você entra no táxi e pede para o taxista: olha, me leva aí, né? E eu não sei para onde que eu quero que ele me leve. Como é Entendi. que eu vou tomar decisões se eu não sei quais são os meus valores, se eu não sei quais são os critérios com os quais, né, eu vou direcionar a minha vida? É a mesma coisa, o taxista pode te levar para qualquer lugar, se você não souber claro para onde você quer ir. Então, as nossas decisões, elas são eu sempre venho a palavra em espanhol, né? Norteadas, é como que elas vêm marcadas pelos nossos valores. Eu não vou decidir, eu decido não comer tal coisa porque eu não gosto, eu sei que eu não gosto, né? No caso, jiló e quiabo, eu não gosto, tá? Mas eu aprendi, porque como eu convivi com muitas famílias, eu me alojei em casa de muitas famílias, né, no Brasil e fora do Brasil também, na experiência que eu estive, eu aprendi que quando a família põe quiabo na mesa, né, eu tinha que comer, ainda que eu não gostasse. Por quê? Porque senão era uma desfeita para aquela família. Né? Então, você também poder como que desenvolver no teu filho essa capacidade de pensar, essa capacidade de entender por que eu tenho que fazer tal coisa. Não é que eu tenho que fazer. Né? Outra coisa que eu descobri também, fazendo esse mestrado também, que eu era muito kantiana. Tá?
E o que significa eu ser muito kantiana? É que eu sou cumpridora do dever, né? É o imperativo do Kant fazia com que eu simplesmente eu vou fazer porque é o dever, eu tenho que obedecer. E eu não me perguntava por que eu tenho que me obedecer, por que eu tenho que fazer isso? Se não era como um mandato, né? Que eu não posso pensar diferente, eu tenho que cumprir porque é o meu dever. E nem sempre aquilo que os outros querem que você cumpra vai ser o melhor para você. Sim. Nem sempre a gente tem que fazer as coisas só por dever. Tem que fazer porque eu sou consciente de aquilo que eu vou fazer é melhor para mim e é melhor para as pessoas com as quais eu me relaciono. Eu acho muito legal uma colocação, e eu acredito nela, quando se fala de liberdade. Eu Uhum. trabalho com a parte emocional, né? Então, quando a gente vai trabalhando, agora mesmo eu estava atendendo, antes da gente entrar aqui, eu estava atendendo uma cliente. E é importante a gente saber que liberdade não é fazer o que a gente gosta, é fazer Uhum. aquilo que é necessário. Porque quando eu Sim, faço só o que eu gosto, na realidade, eu não sou livre. Eu estou preso ao meu gosto. Eu estou preso a fazer aquilo. Eu estou preso à minha vontade de ter isso aquilo. mesmo. Então, a gente precisa lidar muito bem com isso, de saber que, eu gosto de falar que o homem ou a mulher, ela precisa fazer. Criança é que fica fazendo birra. Então, homens e mulheres precisam fazer aquilo que é. Só que, em muitos, ao mesmo tempo que isso é uma verdade, beleza. Então, associado a isso, eu vou fazer também aquilo que eu gosto, aquilo que me dá Uhum. prazer, e às vezes eu vou fazer alguma coisa que dá prazer para o outro. Exemplo, Sim. toda vez que a gente senta como família para conversar, aí eu lembro e a gente conversa, principalmente quando minha filha está junto, a gente começa a falar da infância dela. E era assim, nós éramos pessoas financeiramente muito pobres, mas nós éramos prósperos, porque a gente sempre estava tentando fazer algo além daquilo que a gente e Deus ia abençoando. Então, assim, eu lembro de sair de Vila Velha, da onde a gente morava, pegar ônibus, ir para outro município, que é Vitória. Então, a gente andava quase uns 20 quilômetros de ônibus para ir para um local, porque era a Praça dos Namorados. Aí ali tinha um Bob's, que a gente ia comer com a minha filha, ela pequena. A gente, atrás do Bob's, tinha um parquinho, então ela brincava ali até. E, sabe, era aquela coisa assim, a gente trabalhava o dia inteiro, ou tinha atividades o dia inteiro, pegava à noite, ia para lá, brincava com ela. Quando ela apagava, aí eu jogava ela no ombro, ela vinha toda, parecia que estava morta em cima, e aí ia pegar ônibus. Então, ou seja, quando estava ali, eu não fazia porque, eu adorava fazer aquilo. Não, aquilo dava um sofrimento danado para mim, mas eu sabia que aquilo era muito bom para ela e ver a E era alegria importante dela. para ela, né? Sim. Não, E aí eu e ficava, quantas vezes isso? quantas noites eu olhava para ela e dizia assim, eu olhava para ela e falava assim, Senhor, tira já a energia dela, eu estou tão cansado. E na hora que ela desabar, Mas eles não cansam, não, né? aí Eles eu não ficava cansam. assim, na hora que ela desabar, o meu problema não era brincar com ela, era saber que depois da brincadeira ela ia desabar, ela ia vir para o meu ombro e eu teria que caminhar até o ponto, pegar um ônibus para ir até onde a gente morava, para descer, para caminhar de novo. Ou seja, aquela dor que a gente ia sentir após, entendeu? E muitas Sim, vezes falava, sim. Senhor, onde desliga, mas brincando com ela, fazendo para que ela não visse. Então, assim, essas decisões é para ensinar, e a gente pode ensinar isso para eles. E eu lembro que a gente envolvia os dois, tanto a Carol quanto o Igor, nessa parte de o que nós vamos comer,
que é o certo, como fazer, entendeu? E sempre tinha, vão pagar, você está pagando algo para receber algo. Então, vai querer fazer alguma coisa e tudo. Então, assim, passeios, eu lembro de... nós fizemos uma viagem para BH, a gente sempre viajava de carro para poder conversar, quando tinha carro, evidente. E o Igor não era alfabetizado, e ele decorava muito rápido. Então, ele não era alfabetizado porque ele decorava. Então, ele não aprendeu a ler, ele decorava as coisas. E aí a gente viajou para BH e a gente falou bem assim, vamos visitar um monte de coisa, só que a gente colocou um porém. Nós só vamos se o Igor ler para a gente aonde nós vamos. Hum. Então, eu Aí ele separava o teve. material, aí a Carol queria ler, eu falei, não, ele vai ter que ler, ele Aham. vai dizer onde a gente tem que ir, como chegar. Ele foi, não era alfabetizado, fez a viagem, só que ele era muito inteligente nisso. E a professora falava, Marcos, ele não faz porque ele não quer. Então, a gente tinha que dar um motivo para ele. E aí, ele fazia as decisões. Mas ele queria ir para Belo Horizonte, né? E aí Então, ele aí queria ele ir para o teve que aprender. museu. Isso, aí ele teve que articular. E aí ele tinha que conversar com as pessoas, saber onde que era, ele tinha que tomar decisão. Quando ele voltou, ele virou a chavinha. Aí, quando ele voltou na outra semana, a professora Marcos, incrível, agora já aconteceu a alfabetização, porque ele já tinha já todo um processo, ele conhecia algumas letras e tal, mas ele não queria, sabe? Uhum. Então, a pessoa tomar a decisão. Então, no livro, tem um tópico que a gente fala de exemplos. Então, compartilhar histórias, questões financeiras, problemas de convivência, escolha de alimentos, os dilemas pessoais, a participação cívica. Tem um monte de atividades que a gente pode estar fazendo, que a gente no livro vai explicando, né, situações do dia a dia, que a pessoa começa a raciocinar e ver não só a questão moral, porque a questão moral ela não está fora da sua vida normal, né? E aí, Sim. o que mais você acha que a gente pode estar Não, fazendo, pode estar algo que diz falando? aqui, algo que na página 84 traz ali, né? No final da 84, né? Que lá, ó, acreditamos que ao capacitar nossos filhos com ferramentas necessárias para tomar decisões éticas, estamos preparando-os para serem cidadãos responsáveis e compassivos em um mundo cada vez mais desafiador, né? Sei. Então, quer dizer, isso você tem que ensinar. O seu filho, ele não vai aprender a raciocinar se você dá para ele a resposta pronta, né? Se você Sim. tivesse deixado a tua filha ler no lugar dele, ele não teria desenvolvido essa capacidade. Ele não teria, porque está tudo fácil, muito fácil. Né? Antes a gente ia na biblioteca para fazer uma investigação, a gente ia na biblioteca e tinha lá, a gente pedia o tema, né? Ela trazia um montão de livros para a gente ler e a gente elaborar a nossa apresentação sobre determinado conteúdo. E você tinha que tentar analisar e desenvolver o teu raciocínio para ver o que era. Hoje em dia, você vai lá, né? Você vai lá no Google, né? Ou em outra plataforma de pesquisa, né? E você digita o tema e já vem um resumo pronto, né? A gente tinha que ler o livro lá, né? Os livros de literatura do Machado de Assis, do Érico Veríssimo, né? E a gente tinha que elaborar um resumo. Você encontra todos esses resumos prontos na Sim. internet hoje. Então, de que maneira você vai desenvolver o raciocínio do teu filho se ele vive no celular, ele vive com respostas ali, ó, prontas, né? Se ele nunca pega um livro para ele ler, né? Se ele está todo o tempo jogando na internet, né? Se vocês em família só passam vamos dizer, vendo... Não, a família, às vezes, hoje em dia também, né? Primeiro, quando eu era criança, a gente tinha um televisor na sala, tá? É. A gente tinha um televisor na sala. Então, a gente sentava na sala, em família, para ver televisão.
E a gente conversava sobre aquele tema. Hoje isso não existe. Cada um tem a sua TV, cada um assiste o que Claro, quer. a Hoje não maioria tem das isso mais. famílias nunca fez isso. Hoje Né? Por cada um quê? tem sua Porque a tela. partir do momento que ficou mais barato comprar televisão, então tem uma no quarto de um quarto no outro, quarto do outro. A criança começa a demandar tempo, o que que você faz? Você vai lá e liga o desenho animado para a criança assistir. Né? Então, quer dizer, de que maneira a gente vai ajudando os nossos filhos, né, a desenvolver o raciocínio, se ele tudo é pronto? Então, no livro, a gente traz alguns exemplos de como pode ser, né, desenvolvido isso e depois algumas atividades feitas em família para poder realmente desenvolver. Aqui entram aqueles jogos de mesa também. Tem muito jogo de mesa que desenvolve o raciocínio. Sim. Comprem esses jogos de mesa ou façam em casa jogos de mesa. E ele pode, não é muito caro o jogo, tá? Mas criem alguma coisa onde as crianças tenham que pensar, vocês tenham que pensar para desenvolver o raciocínio Uma das do seu coisas, filho. lembrando que uma das coisas que pode ser utilizado, e até para minimizar o que você acabou de falar, era você, por exemplo, a gente fazia muito juntar amigos da igreja. Então, Ah, aqueles, nós tínhamos os amigos, nós tínhamos umas 5, 6 famílias, que assim, nós casamos próximos, a diferença de 1 ano, 2 anos de casamento, e 1 ano, 2 anos para ter filho. Então, quando a gente pensava, então um comprava uma coisa, o outro comprava outra, e no final de semana a gente meio que juntava. E o jogo só por ele, lembra, não é só o jogo, tá, pessoal? Quando a gente uhum, fala do jogo, não é só pegar o jogo e colocar, não. O jogo é uma ferramenta. O jogo não sim. substitui você. Você tem que estar lá para estar ensinando. E tem você estava falando e eu lembrei uma expressão que nós usávamos que é assim, porque sim e porque não, não é resposta. Então, Ah, eu ensinei isso para eu e minha esposa, a gente batia nessa tecla. Então, assim, se eles viessem nos perguntar e a gente respondia, por que sim, por que não? Pai, porque sim, porque não, não é resposta. E se eles também vinham, a gente falava, não, qual é o motivo? Por uhum. quê? Por que que você vai tomar essa decisão? Qual é a base disso? Então, isso desenvolveu neles esse ponto que eu acho bem interessante que você comentou em cima disso. É uma tomada de decisão. Ou Aí, aquele jogo também que você faz perguntas e não pode responder nem sim nem não. ó, e aí, outra é raciocínio. Porque, querendo ou não, Né? você Não pode desenvolver. responder nem sim, nem não, talvez. Não. Tem que ser uma resposta elaborada, Sim, né? Porque senão a gente economiza. Aí você pergunta para a pessoa: como é que você está? Eu estou bem. Mas e o que significa estar bem? Né? Quantas vezes as pessoas perguntam, né, para a gente: como é que você está? E a gente responde: estou bem. sim. Né? Então, às vezes a gente mesmo não faz, e a gente vai ver as emoções depois, né? É outro tema depois, no próximo capítulo. Então, Mas tem é a aqui, mesma coisa. aqui na página 86, 87, 88, que é o final, ele traz outras atividades. Agora tem uma que eu criei, que eu criei junto com a família, que envolve uma série de coisas aqui eu queria compartilhar. Foi bem legal e eu vi que minha filha foi tão forte para ela que ela aplicou isso hoje no casamento dela, entre ela e o Uhum. esposo. O que que Olha era? que Nós legal. éramos em 4. Então era eu e minha esposa e 2 filhos. A diferença de idade dos dois é 2 anos, tá? Então, assim, nós começávamos a fazer as coisas, nós queríamos que eles tomassem a decisão. Eles falassem o que eles queriam, aonde eles queriam, o que eles iam fazer. E a gente queria também descansar. Então, nós queríamos que eles respeitassem o nosso tempo do final de semana, também para a gente ter o nosso descanso. Então, o que que a gente elaborou? A gente tinha uma vida muito ativa no final de semana, porque sexta-noite eu tinha atividades de jovens na igreja, junto com eles e tal. Sábado estava na igreja, nós somos adventistas, então
estávamos de manhã, sábado à tarde a gente tinha um momento nosso, depois íamos para a igreja também, e aí à noite tinha algum evento. Então, a gente fazia sempre o seguinte, todo final de semana, perdão, cada final de semana era de um. Então, Aham. era um mês, 4 Um finais. dia para Então, cada um, né? era um final de semana para cada, e a gente rodava. Ah, mas tem 5. Não tem problema. O que podia acontecer era a gente trocar. Tipo, a Carol queria fazer algo em um final de semana que era meu. Aí ela vinha e trocava aquele final de semana comigo. Aí naquele final de semana, por exemplo, era o meu, vamos dizer que esse final de semana agora era o meu. O que nós iríamos fazer no sábado à tarde? Logo, ó, nesse final de semana é meu. Então, Igor e Carol, nós vamos ficar em casa, que eu quero dormir. Aí eles respeitavam a minha tomada de decisão e eles iriam fazer alguma atividade que eles iriam brincar e tal, mas eles iam fazer lá E sem nos respeitasse o atrapalhar. teu sono. Isso, eles não iam trazer gente para fazer algazarra. Era o momento deles ali, mas eles podiam brincar, mas eles tinham que brincar com algo que não iria nos atrapalhar e não iam nos chamar naquele horário, né? Mas não era só isso. Era decidir o que ia fazer à tarde, era decidir o que nós íamos comer à noite, porque no sábado à noite a gente sairia, era decidir aonde nós íamos almoçar, porque nós íamos para a igreja e depois podíamos ir para casa de alguém ou vir para casa, ou chamar alguém. Então, se era o meu dia, não, nós vamos ficar em casa, eu vou chamar só o fulano para vir para cá, ele vai almoçar, vai embora, que eu quero dormir. E sábado à noite eu quero comer isso. Era o meu final de semana. Agora, no Aham. final de semana da minha filha, aí ela falava: então nós vamos trazer Fulano e Beltrano para almoçar aqui em casa, ou nós vamos almoçar. Já combinei com meus amigos que nós vamos almoçar na casa do Fulano. À tarde, a gente quer ir para a Pedra da Cebola, que era um local onde tinha um mini zoológico, uma área para eles fazerem, sentarem na grama, brincar e tal. Era a garotada toda. Então, ou seja, cada final de semana, um escolhia. E a família era envolvida naquilo. Era todo Sim. mundo fazendo aquilo. E o E legal é. todo mundo respeitando, né? Respeitando a decisão do outro que envolvia ele também. E era legal porque tinha um compartilhar, tipo assim, ah, mas eu não quero fazer. Não tinha esse negócio, eu não quero fazer. Não, Uhum. é o seu dia, então eu vou me adaptar. E a gente tentava fazer alguma coisa que era prazeroso naquele dia por causa do outro. Era um respeito à decisão do outro. E aí envolve tanta coisa que era assim, não era só a nossa família que estava já vivendo aquilo, porque os meninos da igreja já ficavam assim, esse final de semana é seu ou é do Igor? O que que você vai fazer a sua família fazer? Aí, e eles vinham junto, porque quando a gente ia sair, aí as outras famílias vinham, ou na hora do almoço e tal, e a gente começava a ver que aquilo era saudável, e às vezes no meu dia, eu falava, não, nós vamos fazer tal, pode juntar todo mundo para a gente fazer um almoço com a galera. Ou não, esse final de semana agora, como no domingo eu não vou trabalhar, eu posso descansar, nesse final de semana, que tal a gente fazer um passeio? Então, às vezes, eu e minha esposa fazíamos atividades para eles, entendeu? Então, é interessante, quando a gente pensar, criar essas atividades, atividades onde todos os membros participem, mas perceba que é prazeroso. Eu acho que não pode tirar isso, sabe, Sandra? Ser prazeroso, prazeroso para a Sim. família. Aí a família está junto. E o legal era que ia envolvendo pessoas, a gente já teve que fazer projeto em uma tarde, da gente parar e olhar para o lado assim, e tinha 10 famílias, sem brincadeira. Tinha lá quase 40, 50 pessoas em um local. E ali tinha Pedra da Cebola mesmo, a gente ia, às vezes, teve época da gente ir com 5, 6 carros para lá. E os carros tudo lotado. Gente que tinha carro grande, que ia com mais pessoas, gente que ia de ônibus e encontrava com a gente lá, sabe? Então, assim,
se movimentava e movimentava várias famílias junto. Então, quando você respeita, isso vai passando de um jeito, as pessoas gostavam, aí a gente começou a montar, os nossos filhos vão para a casa de um amigo, os filhos do outro com os outros vinham para a nossa casa, e quando você mexe, principalmente com educação, e você faz isso, lembra de uma coisa, e aí para os pais, trazer adolescente para sua casa, criança para sua casa, é um inferno, porque eles vão sujar a cozinha, eles vão quebrar alguma coisa. Só que assim, é uma vez por mês na minha casa. Aí a outra família também é uma vez por mês. Então, assim, não pesava para o grupo que a gente montou, não pesava, porque às vezes ficava 40 dias sem vir para minha casa de novo, porque ia rodando, entendeu? Uhum. Então, isso fortalece o grupo, você cria mais ambientes e você faz algo que ajuda todo mundo, entendeu? Então, Não, esse e foi a um outra coisa, projeto. Pode falar. mas é muito legal esse projeto. E eu vejo assim que às vezes é muito importante o pai permitir que os amigos dos seus filhos venham na casa de vocês, porque você precisa conhecer com quem está andando o filho seu. Eu lembro que a minha casa era casa de portas abertas, né? Os meus pais, eles não deixavam a gente ir a qualquer lugar, tá? Nesse sentido, não. Tá? Meu pai, assim, para ir numa festa, para sair, ele tinha que saber certinho onde era, tá? Para poder permitir. Mas todo mundo podia vir em casa. Quer fazer festa? Vamos fazer em casa, tá? E isso também foi criando. Era como que, ai, nossa, a casa lá do Damião e da Dirce, é lá, a gente vai passar lá. Então vivia cheio dos nossos amigos em casa. Então você também permitam que os seus filhos, ou fazer que nem o Marcos, né, traz esse exemplo, que as próprias famílias vão como que fazendo esse turno assim rodando, né? Mas é fundamental você saber com quem anda seu filho. É Sim. fundamental e ir desenvolvendo nele a capacidade de, é, vamos ver, de tomar as decisões que sejam mais éticas, né? A partir do momento que ele consegue ajudem realmente a trabalhar essa questão do que eu já disse, né? Por que sim e por que não? Ajudar eles a pensarem, a encontrar um para que fazer as coisas, E né? Às lembrando que vezes não não é é só um esperar o. porquê, é um para quê. Tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito pelo qual a gente vai fazer tal coisa, a gente vai decidir por outra. Né? Os nossos valores vão estar na hora da gente tomar as decisões, e quanto mais, volto a reafirmar essa ideia que a gente já falou, quanto mais consciente nós sejamos de quais são os nossos valores, mais conscientes vão ser as decisões que a gente vai tomar. Isso aí. E lembrando, não espere, por exemplo, eu não esperei a igreja, as famílias. A gente começou em casa. Sim. Aí, a nossa casa, daqui a pouco, mais próximo, a gente também vai se adaptar. Daqui a pouco, mais um estava junto. Quando a gente Você vai dando exemplo, né? Vocês foram sendo exemplo, e assim outras pessoas se foram como que, eu também quero, filhos, olha só que experiência linda. os filhos dos outros falavam assim, a gente quer ir para lá. Aí o pai vinha, mas por quê? O que está acontecendo? Aí eu falava, não, é isso, lá a gente. Ah, mas eles que decidem o que vão comer? Eu falei, nesse dia sim, no outro dia sou eu. Ah, então Mas se vocês, você. Então, assim, tinha dia que era podrão, era aquele hamburgão e tal. Pode ser que o meu dia seja uma comida mais saudável. Aí todo mundo tinha que comer porque era o meu dia. Então, você vai fazendo respeito, eles, tanto que os meus filhos, a gente fez a mudança para arroz integral, a gente não come arroz branco há anos. E foi logo quando a gente casou. E foi feita a mudança, porque minha esposa queria implantar, e aí no dia dela, então a gente fazia assim, no dia dela é arroz integral, no nosso é arroz branco. Aí depois a gente começou a falar, vamos fazer meio termo? Então, nem o seu, nem o nosso. Vamos começar a usar o arroz parborizado, que é um arroz que ele não é branco e nem é integral, ele é meio termo.
Aí a gente Sim, começou a comer. Daqui a pouco a gente falou, pô, mas ter os dois, vamos passar tudo para o integral? E os meninos já estavam acostumados. Eles falaram, tá bom. já foram se acostumando, né? Então, lembra que, às vezes, fazer isso é um exercício para que faça uma mudança mais significativa. Tem mais Tem, alguma coisa que você acha que é não, importante só nesse ó, capítulo? voltar a reafirmar, né? Aí, se você está vendo aqui, mas eu não sei como desenvolver, ó, no livro tem vários exemplos de como, além dos que a gente trouxe aqui, vários exemplos de como você pode estar ajudando, né, a tua família a desenvolver o raciocínio ético, Isso aí. tá? E Pô, se você tem algum outro exemplo também que você já faz na tua família que possa nos enriquecer, não esqueçam, né, de compartilhar com a gente. isso aí. Manda para a gente poder avançar juntos aí e compartilhar com os outros também. Isso Ok? É mesmo. isso. Ficamos por aqui. Voltamos, então, para o próximo capítulo e a gente volta conversando sobre a parte da empatia e inteligência emocional em casa. Obrigado por Muito. vocês estarem conosco e valeu e até Até o o próximo. próximo.